Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão assistir. Eu sou o professor Leonardo Araújo. Nós iremos trabalhar um conteúdo muito importante na matemática, na base da matemática, que são os números racionais. Especificamente, nós vamos trabalhar a fração. Então, bom, pessoal, nós iremos falar sobre os números racionais, falar sobre a fração, e todo número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. Se for um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, mais uma vez, todo número racional eu posso escrevê-lo na forma de fração, onde o meu primeiro termo é chamado de numerador e o meu segundo termo é chamado de denominador. Certo? Lembrando que esse termo A sobre B é uma fração, só que o meu termo B, ele não pode ser zero. Por isso que nós vamos denominar ou denotar que B seja diferente de zero. Então, toda fração, todo número racional, escrito na forma de fração, ela tem dois termos, numerador e denominador. Isso significa que o denominador tem que ser diferente de zero. Nunca você vai observar uma fração desse tipo aqui, ó. Isso aqui não existe. Não existe na matemática uma fração 2 sobre 0. Ou qualquer número, numerador, sobre o denominador 0. Isso aí não existe. Tá? Por isso que o nosso o B tem que ser diferente de 0. Então vamos dar um exemplo de fração. De frações, né? No caso de 5 sobre 2, nós temos aqui 7 sobre 3, nós temos 10 sobre 15 avos, e assim por diante. Isso aqui são exemplos de frações, tá certo? E o que é que representa uma fração? Só que nós vamos nos preocupar mais com as frações que nos dêem o resultado inteiro, exato. Por exemplo, eu tenho aqui uma fração, A sobre B, que eu vou dizer que é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é como se eu pegasse o termo 4 e dividisse pelo termo 2. 4 dividido por 2, nós vamos ter um resultado exato. Ou seja, o quociente, o resultado é 2, porém o resto é 0. Tá? Então, toda fração, todo número racional, onde o numerador e o denominador existe um resultado exato, que nesse caso aqui é o 2, nós chamamos de número inteiro, ou natural, tá certo? Porque todo número natural é o número inteiro, tá certo? Pessoal, nós iremos nesse momento representar algumas frações, tá? Essa representação dessas frações é muito interessante, pois nós usamos no nosso dia a dia, como uma pizza, como um chocolate, uma parte de chocolate, pedaço, bolo, né? Tudo que é parte representa frações. Então vamos observar o seguinte: eu sou um desenhista, não, mas eu vou tentar fazer isso aqui, eu vou dizer o que eu estou pensando que é. Não sei se vocês vão entender que é, tá bom? Então eu vou chamar isso aqui uma barra, para mim, de chocolate. Isso aqui, essa barra de chocolate aí, eu vou representar ela na forma de fração. Eu tenho quantas barras de chocolate aqui? Então eu tenho certo? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar toda essa barra aqui. E então, eu vou representar na forma de A sobre B um todo. Ou seja, eu quero esse pedaço aqui, que é o meu numerador, pelo todo, que é a barra de chocolate, que eu tenho uma barra de chocolate. Então vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Então essa fração é 1 sobre 1, que me representa o todo. Porém, nós vamos pegar a mesma barra de chocolate. Eu gosto de chocolate, por isso que eu gosto muito de usar chocolate. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa barra e vou partir ela ao meio. Porém, eu só vou contar uma das partes. E isso aqui, uma representação de uma fração, eu vou pegar a parte que está pintada, a parte que está pintada, 1. E no denominador sempre vai ser o todo. Então, novamente, o numerador vai ser a parte que me interessa, a parte pintada, e o denominador vai ser a parte toda que foi dividida. Em quantas partes a barra foi dividida? Em 2. Aqui
não foi dividida em nem, só tinha uma barra, não foi dividida em pedaços nenhum, por isso que eu todo é um. E qual é o que me interessa? Eu, como sou guloso, me interessava todo, então é um sobre um. Aqui eu vou ter que dividir com alguém. Eu tenho uma barra de chocolate, dividir ao meio, eu vou comer a metade. Então aqui a parte que me interessa é um. E a parte que a barra foi dividida, o todo foi 2 pedaços. E se tiver mais gente, aí você vai só dividir. Tá? Isso aqui é a forma que nós vamos trabalhar sobre frações, representação de frações. Tá bom? Então o que vai acontecer? Eu só vou comer 2 pedaços. As outras 5 pessoas dividiram o pedaço que sobrou. Eu vou começar a dividir aqui. Certo? Então, o numerador sempre vai ficar a parte que me interessa. No caso aí são 2. No denominador sempre o todo. A barra de chocolate foi dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3. 2, 3. Aqui, um meio e ali um inteiro. Tá certo? Então, pessoal, nós temos aí a nossa ajudante, Eva, que é uma aluna excelente, que vai estar lendo aí a primeira questão para que ele possa resolver. 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: primeiro prêmio, primeiro colocado, um meio do valor arrecadado. Segundo colocado, 1/3 do valor arrecadado. Terceiro colocado recebe a quantia restante, quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu. Nós ouvimos a leitura. Então é uma questão bem simples, tem várias formas de resolver essa situação problema. Mas eu vou tentar resolver de uma maneira mais simples daquilo que nós aprendemos em relação à fração, tá? A representação. A primeira coisa que nós vamos observar é que são 20 colegas, são 20 pessoas que estão envolvidas, tá certo? E cada pessoa contribuiu com R$30, certo? Então, a primeira coisa que eu vou ter que observar aí, eu vou fazer o valor total. Então, a resolução aqui, como é que eu faria? Você vai pegar 20 vezes 30, tá? 20 vezes 30, dá para você calcular direto, mas se não souber, você pode fazer o cálculo fora abaixo, tá? Aí você vai no tradicional. Caso você tenha dificuldade, você, todo número multiplicado por 0 dá 0. 0, 0, 0 vezes 3 dá 0. Agora é o 2. 2 vezes 0, 2 vezes 3. Então nós temos aí 600, que é o valor total. Tá certo? O valor total. Aí, como eu disse a vocês, eu vou tentar trabalhar naquela visão. Eu vou pegar a barra de chocolate, que não é mais barra de chocolate. É um valor. Esse valor completo aqui, ele tem um valor de R$600. Essa barra de chocolate aí já tem um valor de R$600, certo? Aí a situação problema para a premiação, ele diz que o primeiro colocado vai receber um meio do valor arrecadado. Só que o valor arrecadado é 600. Olhando para cá, o que é um meio? É o valor da barra de chocolate todo dividido em 2 partes. Então eu vou fazer isso aqui. Dividido em 2 partes. Certo? Beleza? É uma parte assim e a outra. Então eu vou pegar, simplesmente vou pegar 600 e vou dividir em 2 partes. E vai me dar 300. Cada partezinha dessa aqui, que é o meio, vai corresponder a R$300. Tá bom? Deu para ser compreensível? O todo é 600. E vou dividir em 2 partes. Então, 600 em 2 partes. Cada parte
do todo, que foi dividido em duas partes, vai responder a R$300. E vou até melhorar aqui, vou botar aqui, vai responder 300, aqui 300, e somando os dois, tem que dar o total, 600. Certo? O segundo colocado vai receber a terça parte. Eu vou pegar a mesma situação, vou pegar a parte de chocolate e vou dividir em 3 partes. Vou tentar fazer melhor. Esse aqui corresponde a 1/3, isso aqui corresponde a 1/3, isso aqui corresponde a 1/3. Certo? Só que o total é 600. Se o total é 600 e eu dividi em 3 partes, e isso significa que cada 1/3 me vai valer R$200. Certo? Então, nesse caso, o segundo colocado vai receber 1/3. Quanto? R$200. O primeiro colocado, R$300. E o último, o terceiro colocado, vai receber a quantia restante. O que é o restante? É o que sobra. Se você já tem 300, o primeiro colocado, já tem 200, o segundo colocado. 300 mais 200 dá quanto? Se você pegar 300 mais 200, você vai ter o valor de R$500. Só que o total é 600. 600 menos o que já foi pago, o que já receberam, vai me dar R$100, o restante, que é exatamente o terceiro colocado. Terceiro colocado 100, segundo colocado 200, e o primeiro colocado 300. E se você somar tudo, tem que dar 600. Certo? Então fica assim. Vamos tentar fazer outra, se der tempo, se não. Lembrando que aqui é a questão 3 do TD. Então é a primeira questão que resolvemos no TD, que é a questão 3.